Aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos e Brasil e Canadá, né? Que os Estados Unidos e o Canadá são muito semelhantes, né? Em alguns termos culturais, né? Que também tem semelhança com outros países como o Reino Unido e a Alemanha, né? Mas vamos lá, para a diferença básica, né? Como vocês sabem, eu estou trabalhando com essa empresa no Canadá, né? Para fazer a implementação da filosofia Lean e fazer a empresa se tornar dirigida por valor de cliente, remover hierarquia, fazer a empresa virar uma network. Então tem uma série de trabalhos que eu estou fazendo e eu estou dando um treinamento intensivo para eles de toda a parte conceitual. Vocês podem ver que eu estou viajando praticamente toda semana. E ao mesmo tempo, né, que a gente dá essa parte conceitual, eles já querem implementar os conceitos em áreas críticas na organização, que eles precisam disso já, né? Uma delas é a reforma de um cassino em Edmonton, no Canadá, na região de Edmonton, em Alberta. Então, como eles não têm tempo, como eles ainda não têm não é que eles não têm tempo, como eles ainda não têm toda a experiência, então na área crítica sou eu que faço, né? Então isso é uma renovação de um cassino, né? Que eles querem fazer em 7 fases, né? Uma reforma de um cassino grande, muito grande, dentro de um shopping center, que eles querem fazer em 7 fases, né? E com o cassino em funcionamento. O cassino não pode parar de funcionar, né? E existem uma série de grupos envolvidos, né? Como os proprietários do cassino, os proprietários do shopping center, as agências reguladoras, né, do governo. Então, onde você precisa obter alvará, você precisa estar em compliance, você precisa estar de acordo, seguindo também as exigências do shopping center, do grupo do shopping center, enfim. É uma coisa bem complexa. Eles estão com uma compressão de tempo para fazer, né? Eles precisam fazer isso e terminar agora em 15 de outubro de 2017, perdão, de 2016, e não existe tempo, né? O tempo não é suficiente, né? Por uma série de coisas, né? Uma delas é terminar toda a parte de arquitetônica, estrutural, fazer toda a coordenação para pedir os alvarás de construção. Então, para eles terminarem todo o desenho leva tempo. Ao mesmo tempo, submeter 7 fases para uma agência reguladora do governo leva tempo, porque a agência tem que fazer a análise dos desenhos, e quando eles forem dar o alvará, eles não vão ter tempo suficiente para construir, porque isso vai atrasar o início da obra, né? Que a gente precisa, na verdade, iniciar dia 15 de janeiro, né? Então, na hora que a gente já está fazendo a gente faz um alinhamento de valor do grupo, né? Tem umas 40 pessoas participando, entre 30 e 40 pessoas, e a partir desse ponto a gente começa a fazer avaliação de situação presente, enfim. Então toda uma técnica, mas um dos pontos era a obtenção do alvará, né? E é muito interessante que quando eles têm uma restrição grande, né? A primeira pergunta que eles fazem, a primeira análise é: como a lei pode nos ajudar? Que é uma guinada de 180 graus com relação ao Brasil, né? Que no Brasil a gente fala, não dá, burla a lei. Como nós podemos burlar isso daqui, né? No Canadá e nos Estados Unidos é uma conversa totalmente diferente. Eles falam assim: poxa vida, eu tô tendo um problema, como a lei pode me ajudar a cuidar desse problema, a lidar com esse problema, né? Eles fazem uma análise, mas é análise através da lei, né? Não é uma análise onde a lei sai fora, eu faço o que eu tenho que fazer, depois a gente se vira. Não, muito pelo contrário, é uma análise da lei. E uma das soluções era apresentar alvarás parciais para as agências reguladoras existe aqui alvará parcial, não vou explicar o que é em detalhe, mas não é um alvará completo, né? Onde você já pode começar a construir, mas você corre o risco
da agência pedir mais esclarecimentos, né? E muitas vezes ela pedir para você refazer um trabalho, né? E isso foi uma discussão que o grupo teve, incluindo o proprietário, falando, poxa vida, essa é uma solução que pode incorrer em mais custo, você tá de acordo em incorrer nesse risco, né? E o proprietário, não, eu estou de acordo, porque a gente precisa disso, né? Então foram feitas uma série de negociações de como mitigar esse risco, né? Mitigate, eu nem sei se tem em português, mas como minimizar esse risco, né? Através de uma análise de diferentes cenários. Essa aí foi já uma parte do meu papel, quais são os cenários, quais são as contramedidas, enfim. E sim, chegou a uma conclusão, chegou a um plano de execução para executar. E o que foi muito legal é que a preocupação em seguir a lei. E mais ainda, pedindo a ajuda da lei, né? Como a lei cobre, como a lei te protege aqui, né? Pedindo a ajuda da lei para solucionar um problema, né? Que no Brasil a gente faz o oposto, né? Como a gente vai quebrar essa lei para resolver nosso problema. E aqui não, é como a lei pode nos ajudar. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, muito igual ao Canadá. E essa é uma diferença básica entre a cultura americana e canadense com relação ao Brasil. É a busca da lei, né? A lei como a garantia da proteção do indivíduo e dos seus direitos, né? Coisa que no Brasil não existe, porque no Brasil não existe nem o que a gente chama de Estado de Direitos. Aí pode esquecer que não tem, né? Eu estou criticando o Brasil? Não estou criticando o Brasil. Isso é uma realidade, meu amigo. Isso acontece já no Brasil há muitos anos, né? Então as pessoas falam, poxa vida, você não está aí nos Estados Unidos numa boa, você nem precisa do Brasil. Isso não é tão verdade, porque todo o nosso patrimônio está aí no Brasil, e não é pouco não. E só com essa desvalorização do dólar a gente perdeu muito dinheiro, milhões, né? Então não foi pouco não, né? Então eu estou muito preocupado. Eu também tenho família no Brasil, eu tenho amigos no Brasil, e eu fico preocupado, né? A gente fica preocupado com o futuro do país, né? Mas é você ver a diferença básica, né? Entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. O pessoal fala, não, o Brasil é um país em desenvolvimento. Nunca foi. É subdesenvolvido, né? Existem pessoas na sociedade que são extremamente desenvolvidas, extremamente inteligentes, né? Com ótimas ideias na cabeça, mas dentro de um meio que não permite a proliferação de boas ideias. Você vai me desculpar, né? Mas essa é a grande verdade do Brasil, né? Vai mudar? Vai levar uns 20 anos, né? Mas aí você tem que lutar contra a Coreia, Indonésia, Malásia, Índia. Todos esses países estão seguindo, com todos os problemas que eles têm, eles estão seguindo, né? Depois eu posso até fazer uma análise sobre isso para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, né? Para a gente poder discutir melhor. Certamente vocês entendem, porque quem está participando do meu canal, os caras já estão, já é um nível intelectual um pouquinho, já é mais aguçado, né? Então vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas enfim, essa é uma diferença básica entre Estados Unidos, Canadá e Brasil, né? A lei, o uso da lei como forma de mitigar risco, né? Como forma de reduzir risco, né? E no Brasil, eliminação da lei para obter aquilo que eu quero, né? Então é muito interessante de você ver como um conceito cultural tão forte, né? dentro de uma sociedade, né? Então eu sempre falo que nos Estados Unidos a transparência, a verdade te liberta, né? Eles sabem praticamente tudo sobre você, se não souberem tudo. Eu tenho aquele cartãozinho que chama Global Entry, que como eu viajo muito, eu não fazer entrevista, né, para você entrar no país leva tempo, você pega aquelas filas imensas. Então eu apliquei por um cartão chamado Global Entry, que eu não faço mais entrevista. Eu vou numas maquininhas, eu ponho os meus dados
e a maquininha já me reconhece, né, pelas minhas digitais, pela minha foto, e eu passo direto, né? Eu pego o papel, entrego para o oficial de imigração, ele não me pergunta nada, eu passo direto, né? Mas eu passei por umas entrevistas para tirar meu Global Entry, e eu posso te dizer que os americanos sabem, desculpa o termo que eu vou usar, desculpa o exemplo, que no dia 14 de agosto, às 2 da tarde, você está usando uma cueca preta, né? É óbvio que eu estou levando isso a um limite de exagero, mas é mais ou menos por aí, né? As perguntas que eles fizeram na entrevista para mim e as informações que eles tinham é assustador. É assustador. Então, como eu também não me importo, porque eu não estou fazendo nada que me... Podem olhar o que quiser meu, não tenho problema com isso, mas é assustador o que eles têm de informação, né? E a gente vê como eles têm o controle. E é muito interessante que o brasileiro, quando vem para cá, a maioria já vem pulando a lei, né? De novo, não é uma crítica, mas é uma realidade. Você está entrando no país já lutando contra um preceito básico cultural, que é seguir a lei, né? Você já vem na contramão da cultura, né? É óbvio que você vai ficar à mercê da cultura, né? Mas eu entendo o desespero das pessoas, a ânsia de tentar fazer alguma coisa, que acaba até não achando esse ponto, essa coisa básica cultural, a coisa mais importante, né? Então, as pessoas sofrem com isso, né? Eu fico muito triste e chateado de saber que elas estão correndo esse risco, porque o desespero delas, a insatisfação delas com o Brasil é tanta que eles aceitam a correr com esse risco. E tem gente que traz famílias, crianças e tudo, né? E eu sei que é o desespero, né? Então, eu não julgo essas pessoas, que eu acho, meu amigo, a um certo ponto da sua vida você tem que tomar uma atitude, né? Mas eu fico preocupado com elas, porque elas não vão ter a garantia do sistema americano, né? Quando elas estão com problemas. Mesmo assim, ainda o sistema americano ajuda muito as pessoas, né? Mas enfim, a intenção do vídeo era mesmo falar entre essa diferença entre seguir a lei e burlar a lei, né? Que é uma diferença básica de Estados Unidos, de Canadá, que é seguir a lei, como a lei me protege, né? E a percepção no Brasil de como a lei está lá para prejudicar a sua vida, né? Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço.